Oi, gente, tudo bem? Esperando o pessoal entrar. Oi, Fê, tudo bom? Oi, Dé. Deixa eu esperar um pouquinho todo mundo entrar. Tô com o celular da Reabilita aqui, peraí. Só tirar o som. Bom, a minha ideia hoje, na verdade, até por conta, inspirada na Gal, né, e pensando em todo o processo que eu passei com ela, do resgate de um animal com trauma crânioencefálico e todo esse processo que aconteceu posterior a isso, hoje eu vim falar um pouquinho sobre trauma crânioencefálico em cães, que também é algo que acontece com uma certa frequência, né? Não tanto quanto outros tipos de lesões, que são muito mais comuns na nossa área, né? Como lesões de coluna, mas traumas crânioencefálicos acabam vindo para a reabilitação já no estágio posterior a essa fase aguda, né, do trauma, que o animal sofre o trauma, vai para um atendimento emergencial, muitas vezes para uma UTI ou para uma internação, estabilizam esse animal e daí as sequelas que ficam desse trauma são tratadas por nós na reabilitação, tanto na acupuntura quanto na físio, enfim, de várias formas. E o trauma crânioencefálico, a gente tem que entender que ele é diferente de outros tipos de trauma, né? Por mais que a gente se preocupe, ele fez um trauma, como foi essa lesão? O que mais acontece, que a gente vai tratar e o que vai acontecer, que vai gerar esses sinais clínicos no animal, são o efeito secundário a isso. Então a gente tem o efeito primário desse trauma, que normalmente pode acontecer um hematoma, um sangramento, uma laceração na região cerebral, mas o problema maior é o que vai acontecer em seguida. Então o efeito citotóxico, o edema citotóxico que acontece, todo o processo inflamatório, você tem uma liberação muito grande de neurotrofinas que acabam ainda piorando todo o quadro do animal. O aumento do cálcio muito intenso também dá uma desbalanceada na bomba de sódio e potássio. Isso tudo aumenta ainda mais a liberação de neurotransmissores de forma totalmente desorganizada, e isso é maléfico para o sistema nervoso central. Então toda essa cadeia que acontece pós-trauma, né, nesses efeitos secundários, nos preocupam, porque a gente não vai, na verdade, agir ali, mas a gente acaba pegando esse paciente com a sintomatologia posterior a isso, né? Com o que a gente acaba chamando das sequelas desse trauma. E a gente tem que pensar que se você está presente dentro de um hospital veterinário, como nós aqui na Reabilita, nesse efeito, quando a gente pensa em reabilitação, o quanto antes você iniciar e não esperar sentar e assistir, né? Esperar que esse animal vá apresentar os sinais clínicos para você consegue já melhorar o quadro dele em geral. Porque a gente já sabe, por exemplo, tanto o laser quanto o campo magnético pulsátil, que a gente tem um efeito anti-inflamatório. Então existe a modulação da inflamação. Então quando eu tenho essa modulação da inflamação, você tem isso no sistema nervoso central também. Então ao invés de eu tratar somente posterior as sequelas, né, trabalhar com exercícios, eu tenho que primeiro pensar em desinflamar esse tecido, né, o tecido nervoso. Então eu penso que esse edema, toda essa inflamação que é causada por conta do trauma, ela é muito beneficiada, ela é tratada, né, de forma benéfica para o paciente com o laser, a fotobiomodulação transcraniana, ou também tem alguns estudos com o campo magnético também aplicado no crânio. Como eu trabalho muito mais com laser, a gente já tem alguns trabalhos que demonstram
que existe um grande efeito com laser infravermelho. Em ratos eles têm também com laser vermelho, mas a gente sabe que a profundidade não é tão grande por conta do comprimento de onda. Então a ideia é usar sempre o infravermelho. E existem vários grupos de pesquisa que estão fazendo estudos quanto a isso, tanto que, se eu não me engano, o primeiro estudo que saiu de trauma crânioencefálico tratado com laser é de 2008. Então é algo que 17 anos de evolução aí que vai acontecendo por conta desses estudos para ver como o laser vai beneficiar esses pacientes com trauma crânioencefálico. Além de falar do laser em si, eu vou falar algumas coisas. Depois, quem quiser, gente, me manda uma mensagem por direct que eu encaminho o link dos artigos que eu dei uma pesquisada, e tem um artigo de 2018 bem interessante falando sobre as bases do trauma crânioencefálico, a fisiopatologia, como é que é encarado o tratamento. Então, por mais que isso não aconteça nas nossas mãos, eu acho que é de extrema importância que nós tenhamos o conhecimento sobre isso. Então, quem tiver interesse nesses artigos, me manda uma DM, que daí eu já mando para vocês em seguida, tá? Então, o que eu li, que eu achei muito interessante, que era algo que eu desconhecia, a questão o que se mede muito, isso eu já sabia, é a pressão intracraniana, né? E essa pressão, o que acontece com o trauma, o animal tal como a pessoa, para de fazer um autocontrole, existe uma autorregulação da nossa pressão intracraniana. E com o trauma você perde essa autorregulação. E eles já perceberam que, assim, em outros casos de trauma, em traumas osteomusculares, você normalmente consegue deixar a pressão do paciente mais baixo para diminuir, por exemplo, a perfusão sanguínea, para não ter tanta perda sanguínea. E em casos, em humanos, tem um trabalho só com cães, que eles demonstram que quando você tem uma queda muito grande da pressão sistêmica da pessoa, você tem um aumento da mortalidade. Então você tem uma piora, no caso tem um aumento da pressão intracraniana. Então não adianta diminuir a pressão sistêmica pensando em melhorar. Então o ideal é você manter a pressão normalizada. Por isso que é tão importante ajustar toda a parte da volemia desse animal, qual é o soro, a fluidoterapia que vai ser instituída, para deixar esse animal estável, né? E para depois você começar. Então vai entrar com manitol para diminuir esse edema, e daí o que vai acontecer depois disso. Então esse artigo ele fala exatamente nesses pontos, se o animal vai precisar de uma nutrição parenteral, se vai usar oxigênio-terapia. Então, só para vocês terem ideia que isso tudo antecede a nossa conduta como reabilitação. Então, toda essa estrutura que precisa ser feita, todas essas tomadas de decisão de uma internação, de uma UTI, precisam ser anteriores a gente pensar em fazer o laser ou fazer qualquer outra coisa. Então, esse animal precisa estar estável para que daí eu possa fazer a fotobiomodulação ou qualquer outra técnica que eu tenha interesse em fazer. Bom, então vamos lá. O que a gente vê, esses pacientes, então, eles precisam estar estáveis na parte da pressão. Outra questão também que o artigo discute é que a gente sempre vê, eu não sabia sobre isso, mas pessoas que sofrem trauma se beneficiam de um ambiente bem frio, porque a hipotermia ajuda na recuperação, ajuda a diminuir o edema citotóxico. Então, por isso que a temperatura em UTIs é tão baixa. E daí, no caso de cães, a gente acaba também pensando dessa mesma forma. E o que acontece? Quando esse animal já está estável e a gente consegue ter essa decisão de fazer o laser transcraniano, é importante a gente lembrar que os dados, existem trabalhos que demonstram que pode ser que eu erre exatamente o número, mas traumas crânioencefálicos, assim, medianos, que não são severíssimos, mas médios, tem uma baixa porcentagem de animais que têm hemorragia cerebral. Então, cerca, se eu não me engano, 10 ou 12%, pode ser, depois eu corrijo se eu estiver falando errado.
Já em casos severos, daí realmente esse número, a porcentagem aumenta drasticamente. Mas em casos que você sabe que tem um trauma, mas o animal ele tem alguns sinais, né? Assim, realmente tem um trauma ou por atropelamento ou por uma queda, né? Algum trauma que acontece, esse animal, se não é gravíssimo esse trauma, você consegue realizar o laser transcraniano, né? Claro que para eu saber se tem hemorragia ou não, o mais correto é fazer uma tomografia. E a partir da tomografia que a gente vê. São raros os casos que a gente consegue, pelo menos aqui no hospital, que o animal saia para fazer a tomo, mas em humanos, o padrão ouro de tratamento que se faz a pessoa sofre um trauma, faz a tomo e daí vão ver exatamente o que vai ser feito. Em animais, a gente pode acompanhar também com a evolução dos sinais, então se existe uma piora gradual, porque o que a gente tem que pensar é que o trauma, o efeito primário ali daquele trauma vai ser essa lesão de impacto e esses sinais que vão aparecendo de forma secundária pode demorar até semanas, até 2 semanas para aparecer. Então esses sinais clínicos começam a aparecer de forma mais lenta e daí a gente precisa tratar enquanto esses sinais estão acontecendo. Existe uma escala de Glasgow modificada para você ver qual é a gravidade desse quadro e a partir disso eu nunca usei essa escala, eu nunca peguei um trauma severo a ponto do animal estar totalmente desacordado, inconsciente. Então ele se baseia também muito no estado neurológico do paciente, na questão de consciência, sustentar em pé, presença ou não de nistagmo, se o animal está atento, enfim. Eu nunca peguei um animal que tivesse totalmente inconsciente, que daí poderia ser realmente uma hemorragia. E lembrando que o laser ele é contraindicado em hemorragias porque existe uma vasodilatação que ocorre por conta do óxido nítrico. Com a liberação de óxido nítrico você tem uma maior vasodilatação e isso pode atrapalhar ainda mais essa hemorragia. Então, nesses casos, eu não utilizaria o laser só em casos de trauma, como eu falei para vocês, que são um pouco, não tão graves, traumas médios, eles acabam tendo essa classificação e tem essa característica de 90% deles não terem hemorragia, então é seguro, de certa forma, a gente tratar às cegas, porque a porcentagem, né, seria mais baixa, mas o padrão ouro, o ideal seria realmente fazer a tomografia. Quando a gente pensa em fazer esse laser transcraniano, é importante também eu saber exatamente qual foi o local do trauma, né? Se a pessoa consegue me dizer, caiu, por exemplo, eu já tinha uma paciente que caiu uma porta na cabeça da cachorra. Então, era uma mestiça de Shih Tzu com um York, acho. E daí caiu a porta, ela teve rotação de cabeça, tinha nistagmo, ficou um pouco letárgica. E daí depois que foi estabilizado, a gente sabia exatamente onde era o trauma, né? A porta tinha caído. E daí a gente começou a fazer laser não só de forma transcraniana geral, buscando pontos que tem uma melhor penetração do laser, mas também no local da lesão. Então é importante eu ter essa ideia de se eu sei onde foi feita a lesão, onde esse animal sofreu esse trauma, é importante que eu irradie o laser exatamente nesse ponto, tá? Então, sabendo, eu acho importante a gente usar isso como guia. Eu normalmente uso a frequência de 10 Hz, mas tem muitos trabalhos que usam contínuo também. Tá? O que eu vejo é que é uma tendência maior do laboratório, do grupo de estudo, do grupo de pesquisa do Hamblin, né? Que o Hamblin é esse ícone na área de fotobiomodulação, que pesquisa muito, não somente sobre laser transcraniano, mas em outras áreas. E ele tem pesquisado bastante sobre isso e falado sobre o uso da frequência de 10 Hz para estimular e ter um efeito melhor, um efeito superior ao de 100, ao de 1000, ao laser contínuo.
Então eu sugiro sempre a utilização dos 10 Hz, tá? Mas ainda temos, a gente está num nível ainda de evidências científicas baseadas em estudos experimentais, então vários estudos com ratos, com coelhos e alguns relatos, alguns casos clínicos que foram relatados, então ainda não tivemos, pode ser que estejam, né, em estudo, em processo essas pesquisas, mas por enquanto a gente ainda não tem um trabalho que demonstre numa população N grande que tenha como é que o ser humano responde a esse tratamento, né? Então ainda temos muito que saber e estudar sobre isso para definir dosagem, qual seria a melhor forma, né? Frequência, qual seria o melhor comprimento de onda. Então isso tudo ainda está sendo estudado em humanos e já tem muitos trabalhos, como eu falei para vocês, em ratos e coelhos, tá? E quando chega esse paciente para nós, eu não foco somente no laser, porque, por exemplo, se ele está acamado na UTI, na internação, claro que muitas coisas eu não vou poder ainda, por conta da letargia ou da diminuição da consciência, eu tenho que respeitar o limite daquele animal, então muitas vezes eu acabo usando a acupuntura associado ao laser. Mas também, quando ele vem já com sequelas, né, quando ele já piorou, já teve alta, mas ele tem sequelas por conta dessa lesão. Então, acaba vindo pra gente, aqui pra Reabilita, e a gente trata não somente com laser transcraniano, mas com exercícios que vão ajudar esse animal a voltar a se sustentar, a fazer um alinhamento de cabeça, fortalecer algum músculo específico que ele tenha perdido a força, ou que tenha alguma contratura que precise tratar para liberar aquela musculatura. Então, dependendo de como esse animal se apresenta para nós, né, de uma forma muito individual, muito única, que a gente vai avaliar cada paciente e avaliar o que precisa ser trabalhado em cada um deles. Eu tô falando aqui, gente, como a gente trabalha, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem colocar aqui na caixinha, não precisa ser nas perguntas só, mas nos comentários aqui eu consigo ler e a gente já vai falando sobre isso. Então, quando vem esses pacientes, né, eu priorizo sim fazer o laser antes de tudo e depois a gente faz os exercícios trabalhando, então, o que eu realmente preciso encarar com cada paciente. A rotação de cabeça é algo muito comum que acontece e a gente precisa sempre avaliar esse paciente para ver como eu vou abordá-lo, como eu vou acabar tratando ele de certa forma. Então, exercícios ativos também, se ele já tiver um pouco mais de uma deambulação melhor, uma independência melhor, eu posso trabalhar com petiscos para que ele alongue a cervical, dependendo das rotações de cabeça que ele tenha. Então eu preciso avaliar ele como um todo e planejar qual seria a melhor forma possível. Não sei se alguém aí que esteja participando já teve algum paciente com trauma crânioencefálico. E o que aconteceu com a Gal, né, que a gente acabou tratando ela de uma forma, de certa forma, empírica, né, porque a gente não sabia se existia, além do trauma, não ia fazer um hematomo, né, então a gente falou, vamos tentar fazer o laser, e ela foi melhorando cada vez mais, e ela tá numa fase agora de, ela mesma vai se estimulando no puleiro, porque ela tem dificuldade de apreensão com uma das garrinhas, uma das patinhas. Ela consegue voar, às vezes ela entorta um pouco a cabeça e depois ela já ajusta. Então tem vários, agora ela mesmo que vai se estimulando, mudando de puleiro, e isso tudo é muito benéfico para ela. Mas quando ela estava muito debilitada, que ela arrastava a cabeça assim para andar, com certeza o laser fez o papel de modular essa inflamação. Então você tem uma melhora da permeabilidade vascular e da irrigação sanguínea ali na região cerebral, e isso ajuda muito no processo de reabilitação, não só nas sequelas, mas também principalmente nessa fase
pós-trauma imediato. Então o laser ele vai entrar tanto numa fase aguda, né, que depois que o animal tá numa internação e ele precisa desse suporte, mas também em casos que eu já tenho sequelas, esse animal precisa ter, além, claro, dos exercícios, a fotobiomodulação auxilia muito nessa fase, tá? Então a Gal, ela acabou tendo essa, a gente fazia diariamente o laser transcraniano nela. A gente fazia cerca de 5 pontos na cabeça, usava, se eu não me engano, 28 joules ou 25 joules, a gente usava em cada ponto, numa frequência de 10 Hz. Então eu me baseava no que era trabalhado principalmente em ratos com trauma crânioencefálico, e em ratos eles usam, então pelo tamanho, tudo, eles usavam, tem um trabalho do Ando com Hemblin que usa 28 joules por ponto no trauma crânioencefálico, então a gente decidiu fazer 25 joules, só que eu fiz mais pontos porque eu realmente não sabia exatamente onde que seria esse trauma. Então a gente acabou irradiando 5 pontos na cabeça dela e ela foi recuperando cada vez melhor, cada dia ela estava ficando melhor e com certeza o laser fez toda a diferença nessa reabilitação pós-trauma da Gal, tá? Então acho que isso que eu posso concluir, que quando você tem um trauma imediato, um pós-trauma imediato que você possa tratar, você fazendo o laser de uma forma diária, né, que eu acho que você consegue auxiliar nessa modulação da inflamação e o animal pode responder de uma melhor forma e com certeza isso implica numa reabilitação muito mais rápida e surpreendente muitas vezes, porque eu nem imaginava que ela ia permanecer viva. Então, em cães é a mesma coisa, que claro que eu achei a Gal totalmente jogada, e ela tinha sofrido esse trauma por conta desse fugindo do gavião e ela acabou batendo no vidro. E em cães não é assim, né? Eu já peguei cães com trauma da porta ter caído, cães atropelados, cães que caíram de uma altura, né, considerável. Então esses normalmente são os tipos de trauma que a gente vê em cães, tá? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Tô meio alérgica hoje. Nenhuma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, compartilhar algum caso? Uma dúvida que não seja disso, mas algo que queira comentar? Me falem que daí a gente já conversa, porque o meu foco hoje era falar um pouco sobre o trauma crânioencefálico. Como eu falei para vocês, quem entrou depois e queira receber esses artigos, o link dos artigos, que na íntegra eu me mando uma mensagem por direct que eu envio para vocês esses links para vocês terem acesso, tá? Mais alguma dúvida? A Carol tá falando que tem um caso, um filhote de 5 meses. Pode falar, Carol. Mas o que ele tem? Ele sofreu um trauma? Esperar a Carol escrever. Porque não tem problema entrar com cannabis em filhote, mas você precisa avaliar realmente o que ele tem para ver qual seria. Um trauma. Uma mala caiu em cima dela. Manda sim, Carol, manda sim para eu tentar te ajudar. E ela veio muito tardiamente para você? Como é que foi?
Porque daí precisa avaliar quais são os sintomas que ela está apresentando, o que ela já teve de melhora, como ela está se comportando, para ver quanto que a cannabis vai conseguir ajudar nisso tudo, sabe? Vamos ver se a Carol escreve. Eu nunca entrei com cannabis num pós-trauma imediato. Foi bem rápido e está respondendo super bem, acupuntura e laser. Mas ela ainda está caindo bastante. Se ela tá... Eu acho que é assim, Carol. Se ela já tá respondendo bem, você já tá conseguindo controlar. Você me manda um vídeo depois. Mas com acupuntura e laser você já tá conseguindo uma boa resposta. Eu acho que você podia trabalhar alguns exercícios com ela. Talvez os exercícios para trabalhar a coordenação. Eu tô falando aleatoriamente porque eu não sei exatamente quais são os sintomas, os sinais clínicos que ela apresenta, sabe? Ah, entendi. Eu realmente não sei te dizer o quanto que a cannabis substituiria a acupuntura e o laser. O quanto que essa modulação da inflamação poderia funcionar, tá? Eu acho que é uma questão de tentativa, mas o quanto que isso vai ser benéfico ou efetivo, eu não sei te dizer, Carol. Eu nunca substituí, eu nunca entrei com cannabis para trauma, assim. Mas se ela quer largar, ela vai querer pagar a cannabis? Também tem isso, né? Tem que avaliar realmente o que seria melhor pra cachorro, né, tadinho? Me manda o vídeo, Carol. Mas que pena, eu realmente não sei o quanto que seria benéfico essa troca, sabe? De judiação. A gente fica com o coração partido, né? Ainda mais que tá respondendo bem. E o trauma, gente, é uma caixinha de surpresa, porque a gente não sabe o quanto que vai ter de melhora, o quanto que isso vai ser, qual a expectativa de melhora desse paciente, o quanto que vai ter de resposta. Então a gente vai fazendo às cegas e com esperança de ter uma resposta. E quando é uma resposta bem positiva, né, a gente quer ver essa evolução cada vez maior. Entendo a frustração da Carol quanto a isso. Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida com relação ao que eu falei sobre o trauma ou sobre o uso do laser transcraniano nesses casos? Bom, já que ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrando por aqui. Quem precisar de que eu manda... Ah não, cara, usa mais. Pode usar mais de 20, tranquilamente. Mesmo filhote. Pode usar mais de 20. Você vai ver que a resposta ainda vai ser melhor. Então, quem quiser mais informações e quiser receber esses artigos que eu citei, me manda uma mensagem por direct, que daí eu envio para vocês na íntegra, tá bom? Eu envio o link do artigo na íntegra e vocês conseguem ter acesso a esses artigos. Imagina, Carol, me manda mensagem, que daí me manda o vídeo, que daí eu te ajudo a ver. E tenta colocar sempre acima de 20 joules já, nesses casos, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra, então,
na próxima semana, nesse mesmo horário. Então, de terça-feira, 13h, a gente se vê, tá bom? Um beijo para todo mundo e quem quiser, eu mando o artigo. Até mais!